Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Entendendo o Jogo. Hoje eu tenho o prazer de contar aqui no podcast com Humberto Simão, que é treinador da equipe principal feminina do Red Bull Bragantino. Gostaria de agradecer a sua participação, Humberto. Você que, não sei se você sabe, mas no meu primeiro dia de faculdade, na aula de Educação Física, você foi dar uma palestra e falou um pouquinho sobre a sua trajetória e foi muito legal que eu fiquei com essa palestra gravada e depois a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos lá nos Estados Unidos e estreitar os laços aí enquanto profissionais de futebol. Então, te agradeço pelos momentos que nós vivemos aí juntos no futebol, fora do futebol também, que tivemos bastante resenha legal juntos lá nos Estados Unidos. Então, te agradeço, fico muito feliz de ver onde você chegou e tenho certeza que não vai parar por aí, que sua trajetória vai ser ainda maior no futebol. Então, te agradeço, tenho certeza que vai ser um papo muito agradável sobre o jogo hoje. Bom, pô, legal, cara. Essa fala, a gente já se encontrou tantas vezes, eu não sabia dessa situação do seu primeiro dia de aula na faculdade. Legal, não sabia mesmo. Mas é um prazer estar aqui. Você sabe o tanto que eu admiro o seu trabalho, o quanto que eu me baseio, né, no que você posta aí, já conversamos sobre isso, no seu livro também, que eu tenho, já comprei, já li. É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa trocar bastante ideia. Tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal. E vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí de futebol, que é o que a gente mais gosta de fazer, né? Boa, ótimo. Para a gente começar, Humberto, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória no futebol, onde você se formou, já dei um spoiler aí, mas onde você se formou, quais foram as suas experiências na graduação que te fizeram adquirir conhecimento sobre o jogo, que eu acho muito importante para o público que assiste aqui, que às vezes não tem tanta noção do que fazer, por onde começar, então é importante. Assim como é importante também a gente passar alguns conteúdos para pessoas que já estão no futebol. Então a gente vai tentar abranger o máximo de pessoas possíveis aqui nesse episódio. E aí, através disso, gostaria de perguntar como que foram as suas experiências no futebol até chegar no profissional do Red Bull Bragantino feminino. Beleza. É uma caminhada que começou em 2009, né, no meu primeiro ano de faculdade lá em Viçosa, cursando educação física. Desde o meu primeiro ano, descobri o que eu queria fazer, né? Então, em 2009 eu entro na faculdade e no meu primeiro contato com o professor Próspero, eu descubro ali que tem um grupo de estudo, que tem um pessoal que trabalha com isso, e como eu sempre fui apaixonado por futebol, eu já me interessei em fazer parte, né? Então, em 2009 eu já comecei a frequentar grupo de estudos, né, em futebol do período da noite, aula de manhã e de tarde, né, na Faculdade Federal, e um dia, 2 dias na semana, a gente ficava lá no período da noite para falar de futebol. E aí, esse pessoal que lá estava, eles já estavam na reta final de curso, estavam formando, e eles trabalhavam no projeto social, que era bem competitivo lá na cidade, disputava o Campeonato Mineiro, e eles estavam formando, eles estavam saindo, eles precisavam de pessoas para substituí-los, né? Então, com a saída deles, eu comecei a trabalhar nesse time em 2011, né? Comecei a trabalhar como treinador do Sub-13, foi onde eu dei os meus primeiros passos, né? Assim que me perguntaram se eu queria, na mesma hora eu falei que queria, mas eu não sabia nada do que fazer, ser um treinador. Aí a gente fica ali 2, 3 noites sem dormir direito, pensando, pô, o que eu fui fazer, mas não tinha outro jeito. Se eu queria, eu precisava começar, né? E aí em 2012 mesmo eu tive a minha primeira oportunidade nos Estados Unidos, trabalhando em clínicas lá, que nós trabalhamos juntos posteriormente, né? Em 2014 eu voltei para os Estados Unidos novamente, fiquei mais um período lá, foi onde eu tive meu primeiro contato com esse clube, que esse clube em 2015 eu já fui para ficar o ano todo, cheguei lá como treinador em 2015 e saí de lá como treinador e diretor técnico em 2020, no final de 2020, né? E por lá eu passei por todas as categorias de sub-4 a sub-19, masculino, feminino, coordenador técnico, enfim, eu acho que foi o meu maior laboratório, foi esse período que eu tive lá nos Estados Unidos
trabalhando em níveis diferentes. Junto a isso, eu me tornei o coordenador técnico da Teta Brasil também, que era a empresa que levava a gente para os Estados Unidos em 2017, se eu não me engano, ou 18, conciliando essa dupla função. E aí, nesse momento, eu comecei a formar treinadores enquanto estava no Brasil, para eles irem para os Estados Unidos, e junto a isso, durante o ano lá nos Estados Unidos, continuava desenvolvendo os treinadores do meu clube como coordenador e depois diretor técnico, e também, mas desde sempre, com 2 equipes no campo todo dia. Então, assim, resumindo bastante esses 8, 9 anos aí que eu tive de 2012 até 2020, foi quando eu decidi retornar ao Brasil. Eu acho que eu já tinha vivido o que eu tinha para viver profissionalmente nos Estados Unidos, queria outros desafios, e retornei. Quando eu retornei no início de 2021, uma treinadora, Camila Orlando, que trabalhou comigo nos Estados Unidos, ela soube do meu retorno e me indicou no processo seletivo do Red Bull Bragantino. Em 2021, passei para ser o auxiliar técnico da equipe profissional e o treinador da base, na época que estavam se criando a base no Red Bull Bragantino, e lá fiquei nessa função até 2023, né, até o ano passado, onde no ano passado eu fui só auxiliar profissional. Com a saída da então treinadora para a Seleção Brasileira Sub-20, eu fui efetivado como treinador, e esse mês agora, ontem, na verdade, eu fiz 1 ano efetivado como treinador da equipe principal da equipe feminina do Red Bull Bragantino. Então, tentei aí resumir ao máximo possível essa trajetória, mas foi basicamente isso. Então, se eu comecei, meu primeiro treino foi em 2010, a gente já está em 2024, já tem 15 anos aí que eu estou falando de futebol, vivendo futebol e errando no futebol todos os dias praticamente. Muito bacana, legal demais a sua trajetória. E assim, é muito rico a gente escutar histórias, porque nem todas, ou praticamente nenhuma, é igual a outra. Então é muito legal a gente escutar aí essa experiência. Bom, para a gente entrar em campo de uma vez por todas, gostaria de iniciar a discussão. A gente foi bater um papo prévio a esse convite que eu te fiz e a sua participação. E aí você me falou um negócio bem interessante, que é que você utiliza um esquema tático, e aí ou sistema tático, né? Na literatura, mais esquema tático, que tem a ver mais com as conexões, mas enfim, você usa um esquema tático que não é muito comum de se utilizar. E por acaso, a última equipe que eu trabalhei como na parte técnica, em campo, assim, também utilizava essa estrutura, né? Esse esquema tático, que é o 3-4-3. E aí, para a gente começar a discussão, eu queria que você falasse um pouquinho por que você decidiu utilizar essa estrutura, se as suas jogadoras, as peças que você tinha, facilitavam isso e te direcionavam para isso, ou se você encontrou, de alguma maneira, essa estrutura como a ideal do seu trabalho e tentou fazer as jogadoras entenderem essa ideia e essa dinâmica que o 3-4-3 tem, que talvez outros sistemas não tenham. Perfeito. Eu acredito que esse sistema, a gente aqui no Red Bull Bragantino, a gente já joga com um 3-5-2, 3-4-3 desde 2022. A transição de sistemas, ele foi um pouquinho difícil no início, mas hoje já é uma cultura de jogo muito bem empregada, muito bem enraizada, né? Falando um pouquinho desse esquema, eu acredito que ele é um esquema muito ofensivo, né? Eu escuto hoje em dia algumas pessoas falando de jogar com 3 zagueiros é defensivo. Eu acredito que é completamente o contrário, né? É um esquema de jogo que prioriza muito mais jogadoras perto do gol adversário, né? Tanto para atacar quanto para defender. Então, se a gente olha aqui a quantidade de jogadoras, a gente tem 7 jogadoras do meio para frente, por exemplo, e só 3 atrás, enquanto uma linha de 4 teria 4 jogadoras na linha de trás. Então, a gente prioriza muito defensivamente, né, os duelos, a marcação forte o mais alto possível, né? E com bola, a gente entende que a gente pode flutuar e variar bastante de acordo com o que os adversários vão nos apresentar,
nesse sistema, priorizando um jogo bem agressivo, priorizando atletas próximas, priorizando atletas com mobilidade para atacar os espaços e principalmente priorizando atletas, na maioria das vezes, em pontos de dúvida, né? Então a gente tem volantes com espaço para flutuar, a gente tem zagueiras abrindo ou fechando para atrair, a gente tem meio atacantes nos pontos de dúvida aqui, porque a gente tem uma centroavante pesando a linha, a gente tem alas ou pontas pesando a última linha ou aproximando para dar um pouquinho mais de suporte, porque essas jogadoras aqui atraindo, se vem, abre entre linhas, se essa se atrai por dentro, tem bola nas costas, se essa jogadora se atrai por dentro, libera a ala. Então, uma das coisas, assim, resumidamente, as dúvidas que geram, né? Eu acredito muito que o jogo de futebol, como característica de complexidade, no sentido de quantidade de informação, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quanto mais dúvida a gente conseguir gerar no adversário, quanto melhor a gente gerir o tempo e o espaço de jogo, mais a gente vai conseguir progredir, chegar perto do gol adversário, que é um dos primeiros objetivos nossos, né? Chegar perto do gol adversário, depois criar oportunidades de gol. Se a bola vai entrar ou não, são várias variáveis que a gente precisa levar em consideração, né? Mas eu gosto muito desse sistema pela agressividade que tem, pela mobilidade que gera e principalmente pela aproximação. A gente consegue ter jogadoras no corredor lateral próximas, a gente consegue ter jogadoras no corredor central também próximas uma das outras e área bem preenchida em caso de escape. E uma das coisas que eu gosto muito também é a transição defensiva com 3 protegendo o corredor central num primeiro momento até que haja o retorno das jogadoras que estão em linhas mais acima. Ótimo. E aí você já argumentou a favor da utilização desse sistema e deu vários insights interessantes para a gente entender por que talvez seja interessante utilizá-lo. E aí eu queria que você falasse assim, teve alguma jogadora ou algum case que você viu que talvez não encaixasse tanto com as características de determinadas funções ou posições, porque, por exemplo, essa jogadora, né, no caso, precisa jogar no entrelinhas, né, no caso das duas meias aí, por exemplo, e talvez você tenha uma meia que não saiba jogar tanto de costas, ou uma volante precisa entrar numa linha um pouco mais alta e você não tem esse jogador. Você teve algum case nesse sentido que você teve que gastar um pouco mais de tempo para poder estimular? Ou você já encontrou as jogadoras bem formadas nesse sentido e não teve tanto problema para adequar o sistema à característica das jogadoras? Não, a gente precisa sim de dar tempo às atletas, né, para elas entenderem um pouco melhor como funciona a gerência desse espaço. Por exemplo, essa jogadora central, eu uso como característica uma volante. Na maioria das vezes eu adapto uma volante e ela se torna zagueiro pela possibilidade de atacar o espaço por cima, pela possibilidade de fazer longa, pela qualidade de passes de ruptura. As alas, na maioria das vezes, elas são atacantes, que a gente adapta como alas, então elas precisam de tempo para se desenvolver também, principalmente no momento defensivo, em organização defensiva, no bloco baixo, por exemplo. Mas sim, é uma reflexão constante, né, do que o sistema ele pode nos oferecer e da potencialidade das atletas, né? Acho que não só no futebol feminino da primeira divisão desse ano, do campeonato, mas no futebol como um todo, está muito usual o 4-4-2 para marcar, né, e o 4-3-3 para atacar. E eu entendo também que essa é uma plataforma muito boa para se jogar contra esses sistemas, né? Um 3-4-3 eu acredito que gera muita dúvida e muita vantagem contra um 4-4-2. Então, a busca é passar para elas essas informações, é dar a elas todos esses estímulos para que elas entendam as conexões que são geradas, né? E a gente, no decorrer, a gente vai adaptando cada uma no seu setor. Então, tem hora que
essa atacante ela vem fazer meio atacante, tem hora que essas 3 estão mais espetadas na linha de cima, tem hora que a gente usa meias mesmo, já usei até um jogo 4 volantes para essas 2 aqui serem mais jogadoras de criação e deixar uma jogadora mais pesando a área, uma centroavante. Então, sim, a gente vai adaptando, a gente vai ajustando, mas principalmente elas precisam de um tempo para entender, porque são, como eu falei antes, né, são gerências do espaço, do tempo, são conexões diferentes do usual. Né? Mas como a nossa equipe também ela já joga há muito tempo dessa maneira, e a gente tem como característica manter a equipe e trazer peças pontuais, quem chega entende mais rápido, porque o todo, a cultura da equipe ela já está muito bem empregada. Né? Então é mais fácil, porque é o que eu falo, não sou só eu e meu auxiliar passando as informações. Tem 10 atletas dentro do campo passando informação para uma, enfim. Então as coisas acontecem muito mais rápido. Ótimo. Só para complementar essa ideia, eu concordo muito com isso. Não é dizer que a gente desconsidera totalmente a característica das jogadoras ou dos jogadores, mas eu acho que a gente consegue sim criar essa cultura para que os jogadores também se adaptem cada vez mais às nossas ideias de jogo. E eu vivenciei isso com o Maurício que inclusive está no Red Bull também, lá na Indonésia, e o Maurício tinha as ideias dele muito claras, exatamente o que ele queria em cada momento, e isso facilitava demais para os jogadores. Chegou um momento que aconteceu o que você falou justamente. Os jogadores mesmo, eles conseguiam se orientar dentro do campo em relação ao que era pedido. Obviamente que como a gente não montou o elenco 100%, a gente conseguiu escolher uma peça ou outra, nós não conseguimos escolher os 25, 26 jogadores de acordo com as características que a gente precisava. Por exemplo, a gente precisava de meias que entravam nas costas do lateral com certa frequência. Tem jogadores que não se sentem confortáveis fazendo isso porque tem que passar a linha da bola. E a maioria dos meias, ou naquele contexto que a gente tinha, eram meias ou volantes que jogavam muito mais por trás da linha da bola. Então a gente tinha essa dificuldade, mas pela cultura que a gente criou, a gente conseguiu desenvolver os jogadores. E eu acho que só para finalizar, às vezes a gente limita muito a característica do jogador, não que isso não seja importante, mas a gente acaba deixando de dar informações por ter essa visão errada de que o jogador não pode aprender um novo comportamento ou adaptar suas características para outros cenários, né? Muitas vezes a gente taxa o jogador ou a jogadora de burro ou burra, né? Então, eu acho que é só uma reflexão interessante. Se você está gostando desse podcast, eu quero te fazer um convite. Conheça o EOJ Hub, a nossa comunidade de tática no futebol. Uma plataforma totalmente personalizada e intuitiva para você aprender sobre diversos temas relacionados ao entendimento do jogo. Tática individual, sistemas táticos, bolas paradas, jogo de posição, treinamentos e conteúdos aplicados ao mercado de trabalho são alguns dos temas debatidos semanalmente na nossa comunidade, através de masterclass em português e inglês, informes táticos e cursos completos. Conteúdos gravados, divididos em vídeos curtos e didáticos, com bastantes vídeos extras e conteúdos em PDF para complementar o seu aprendizado, são ferramentas que utilizamos para manter o nível de qualidade o mais alto possível. Além disso, vídeos com legendas e transcrições do áudio em texto são outros diferenciais que te ajudam a ficar ainda mais especialista em tática no futebol. Você pode ter acesso gratuito à comunidade ao clicar no link que está na descrição. Além do plano Free, nós temos o plano Basic, que te dá acesso a parte do conteúdo que criamos e descontos nos lançamentos. Já o plano Premium, que é o mais completo, lhe permitirá acessar tudo que produzimos durante o seu período de assinatura, que pode ser realizado de maneira mensal ou anual. Invista no seu conhecimento e entenda cada vez mais o jogo. Eu concordo 100% com você, a gente subestima demais os atletas. Muitas das vezes, a gente estigmatiza algumas coisas em determinados atletas e subestima que não tem capacidade de fazer. Talvez esse atleta que não tem alguma característica ou outra, não vai ser o melhor daquela função, ou a melhor daquela função, mas sim tem o potencial de se desenvolver, principalmente se a gente dá os estímulos corretos e se a gente dá tempo, se a gente dá liberdade para o atleta ou para a atleta errar, principalmente nos treinos, né, onde é um ambiente mais rico para a gente testar e viver o erro. A gente vai falar disso um pouquinho depois, mas sim, eu concordo, a gente subestima demais e todas as atletas elas estão aptas a desenvolver alguns comportamentos que possam
agregar lá na frente. Umas vão demorar um pouquinho mais, uns vão demorar um pouquinho menos, mas quanto mais a gente der os estímulos corretos e a possibilidade de reflexão do jogo, a gente consegue chegar aonde a gente quer. Perfeito. E antes da gente continuar falando sobre sistemas táticos, você falou sobre a mobilidade das suas jogadoras, da autonomia que você dá a elas de preencher o espaço da melhor maneira possível. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando que treinadores do terço final para frente deixam as jogadoras livres. Eu acho que não é bem assim que acontece. Eu acho que as jogadoras têm a capacidade de tomar as decisões e serem autônomas nesse sentido e conseguirem preencher os espaços da melhor maneira possível. Nem sempre vai ser o espaço preenchido da forma que o treinador quer, mas elas conseguem preencher de maneira ok. Eu queria entender como que você trabalha isso nas jogadoras, porque senão muita gente pode pensar assim, não, chegou no último terço é com as jogadoras, e aí eu não dou nenhum tipo de referência para elas conseguirem se desenvolver ou conseguirem se relacionar da melhor maneira possível. Como que é esse processo? A gente vai falar daqui a pouco de treino, mas como que é esse processo de construção, porque eu não poderia deixar de falar disso quando você falou de mobilidade, da troca de posição e da autonomia das jogadoras. Então, eu queria entender sobre isso para a gente depois voltar para os sistemas táticos. Beleza. O jogo, na minha visão, por natureza, ele vai ser imprevisível, né? Ele vai ser aleatório. Então, eu não acredito que exista essa possibilidade de rigidez dos comportamentos no terço final, por exemplo. Que a gente, como treinador, a gente vai fazer que a bola chegue num setor para bater no outro, para vir para cá, para entrar lá. Eu acho que essa rigidez a gente não consegue fazer, e nem é interessante, ao meu ver. Porém, a gente precisa sim de dar caminhos, né? Então, sabendo que o jogo ele vai ser imprevisível, ele vai ser aleatório, eu preciso tentar reduzir o máximo essa aleatoriedade para que essas conexões dentro do campo elas se estabeleçam de uma forma mais orgânica, né? Para que o impacto que uma atleta gere na outra sejam impactos mais positivos e as correções também sejam feitas de forma mais rápida e mais organizada, mais segura, né? Então, se a gente tem padrões estabelecidos no terço final, não quer dizer que as atletas vão estar 100% rígidas a seguir, porque tem um adversário ali que vai estar nos estudando, durante o jogo vai se adaptar às ações e a gente precisa de mecanismos para as variações acontecer. Então, a gente precisa de movimentações para que seja chegar nas costas da primeira linha, a gente precisa buscar ações de cruzamento para trás, a gente precisa buscar ações de bola cavada, a gente precisa ter um repertório, né, para que a gente tenha um caminho a seguir, porque se cada atleta tentar fazer de uma maneira, eu acredito que a gente se distancia muito de um jogo mais rápido, mais agressivo, né, porque a velocidade do jogo ela depende dessas ações constantes e concomitantes, né? Então, para isso, a gente precisa de um padrão, mas sempre a liberdade, o improviso e a leitura ali do contexto no momento vai estar presente. Então, eu acredito muito nisso, de dar vários caminhos, né? De a gente do lado de fora interpretar o que está acontecendo e passar para elas, mas as protagonistas, as gestoras, quem vai decidir o que fazer são elas dentro do campo, e quanto mais a gente limpar o caminho para a interpretação delas, mais vai potencializar o coletivo e também o individual, não tenho dúvida alguma disso. Perfeito. E aí, quando você estava falando, dando sua resposta, me veio um exemplo na cabeça aqui, que é justamente em relação à entrada nas costas do lateral ali, que o Maurício pedia muito para o nosso meia fazer isso. E muitas vezes o contexto não era favorável para ele fazer, porque ele estava atrás da linha da bola em algumas vezes, por situação do jogo, e o lateral estava em cima da última linha. E aí, até ele fazer o movimento para as costas do lateral adversário, né, demorava muito, e aí a cobertura entrava. Qual é o principal segredo dessa movimentação? É a bola entrar sem que a cobertura chegue a tempo para esse cara já pegar a bola e cruzar. Esse é o principal ponto, e basicamente dizendo, é isso. Ele queria que a gente chegasse nesse espaço por causa disso, porque é um espaço de dúvida para marcação. E geralmente quem sai é o zagueiro, e aí a gente vai ter mais chance de preencher a área. Enfim. E às vezes o meia não tinha essa leitura de que não era o momento para ele atacar esse espaço, porque não tinha tempo.
a cobertura ia chegar junto com ele. E várias vezes ele foi pressionado pelas costas e o zagueiro conseguiu evitar o cruzamento. E aí eu comecei a mostrar para ele algumas situações mais em reuniões individuais que ele precisava, em vez de entrar no espaço, dar uma opção por trás e fazer uma tabela para o lateral chegar nesse espaço. Que o lateral chegaria nesse espaço, que é o mesmo espaço que a gente gostaria de chegar, só que de uma forma diferente. Ou seja, a gente atingiu o objetivo final com uma relação um pouco diferente, que eu acho que é um pouco daquilo que você falou. O mais importante é a gente interpretar o que o adversário está nos colocando dentro das nossas ideias, das nossas referências, para resolver o problema. Então, isso é importante que seja dito, porque às vezes as pessoas acham, não, o Guardiola só levava o Barcelona até o último terço, dali para frente, e aí o Manchester City é a mesma coisa, só que a gente vê várias referências que ele utiliza de ataque no último terço. Então, não é bem assim, não é deixar o Léo e os caras fazem o que eles bem entenderem, né? Sim, esses caminhos eu acho que eles são extremamente importantes, e essas variações eu acredito que o jogo vai nos dando muitas ferramentas, né, de evolução, de adaptação. Então, se a gente consegue perceber que o meio atacar o fundo está deixando uma área menos pesada por questões de aproximação, se esse lateral consegue através de tabela, esse meia consegue estar lá dentro da área num possível cruzamento, então vai ser mais uma pessoa dentro da área, já que o lateral ele não dá tempo dele pesar a área num possível cruzamento. Então isso assim vai sendo as conexões e as variações que vão sendo criadas no decorrer, né, dos momentos, e é por isso que eu acho que a gente precisa de tempo para as coisas acontecerem de fato. E assim, eu acho que o jogo está caminhando cada vez mais para ter jogadores que consigam ter essas soluções sem precisar de uma intervenção do treinador. Até eu estava vendo uma entrevista do Guardiola ontem, e ele fala assim, que os jogadores não escutam nada que ele está falando durante o jogo. Então, essa capacidade de perceber o que o adversário está propondo ali de antídoto contra o nosso veneno é fundamental, que aí a gente vai entender o que a gente precisa fazer de diferente. Se eles conseguiram perceber o que a gente está fazendo e neutralizaram, a gente precisa conseguir fazer diferente. Eu acho que a grande evolução do futebol está nesse sentido, né? Os jogadores vão ter que cada vez mais entender e criar soluções criativas para esses cenários. E aí, junto a isso, Ítalo, desculpa te interromper, eu acho que nós, como treinadores, a gente precisa estabelecer previamente alguns comportamentos de adaptação para, na hora do jogo, a nossa função do lado de fora fazer valer, né? Então, se a gente tem uma leitura do contexto, a gente identifica, porque tem o treinador, tem o auxiliar, tem o analista de desempenho lá em cima que está com uma visão privilegiada de onde estão os espaços, e a gente consegue passar informações mais concretas de adaptações, eu acho que a gente consegue impactar muito mais do que a gente ficar tentando narrar o jogo de dentro, né? Somos pessoas, temos sentimentos, temos emoções, né? Falo isso, quem estiver ouvindo não ache que eu sou uma pessoa que fica só do lado de fora assistindo o jogo, muito pelo contrário, sou bem ativo, grito pra caramba, mas cada vez mais eu entendo que essa minha postura é muito mais eu querendo me extravasar do que um impacto de fato que acontece. Defensivamente, eu acho que a gente consegue pontuar coisas mais relevantes quando a gente se comunica bem para ajustar espaço outro, qual jogador é que vai na abordagem, cobertura. Agora, com bola, eu acho que o nosso impacto ele não é tão grande. Então, por exemplo, a gente se prepara para jogar num 4-4-2 nesse esquema. Ontem eu tive um amistoso contra um time que veio no 4-1-4-1. Então eu saio de um esquema que eu tenho as minhas volantes fazendo atração para gerar essa jogadora para a bola entrar no entre linhas. Né? Então num primeiro momento, enquanto está construindo nas zagueiras, a volante ela tem muito mais papel de atração, de isca, de vir fazer um passe de parede de novo só para atrair, para liberar esse espaço. A partir do momento que eu jogo com um time que tem uma só por cima, eu vou ter uma jogadora no entre linhas para inibir sempre essa bola que entra num primeiro momento, né? Porém, eu vou ter muito mais bola descoberta na linha de trás para arraste das zagueiras. Então, qual que foi a adaptação? Que isso precisa estar claro para elas, para quando a gente chegar nesse contexto, elas já conseguirem operacionalizar melhor. Eu não vou ter mais, num primeiro momento, esse espaço do entre linhas, eu vou ter liberdade aqui. Então, se essa jogadora vai ter mais momento de bola descoberta,
essa jogadora já pode pesar a última linha que essa bola pode entrar. Se essa jogadora vai ter momento mais longo de arraste bola descoberta, essa ala ela pode escolher vir um pouquinho mais para cima, pesar a linha. E aí essa volante ela pode começar a ocupar o entre linhas. Então, já que só tem uma para 3, eu posso abrir bem as minhas zagueiras para deixar esse espaço para as minhas volantes receber já de frente, para daí sim romper, buscar uma bola cavada. Enfim, se eu tentar fazer isso, deixa eu só voltar porque depois eu me perco aqui. Se eu tentar passar todas essas informações durante o jogo, sem ter uma organização, um entendimento prévio, eu não acho que a gente vai conseguir, de fato, aproveitar muito bem os espaços. Agora, se o meu time, com um modelo de jogo, com um comportamento bem estabelecido, já sabe onde vai estar os espaços contra um 4-1-4-1, contra um 4-4-2, contra um 4-3-3, que está voltando de novo, o time marcar com 3, que aí os espaços vão estar, por exemplo, nas alas, baixando um pouquinho mais para forçar um salto mais longo e abrir janela para meia, por exemplo. Enfim, eu estou passando aqui o que a gente tem de adaptação de acordo com cada sistema que a gente enfrenta, né? Então, ontem, por exemplo, para citar, a gente se preparou contra 4-4-2 e eu demorei um tempo para falar para elas, essa bola não vai entrar, essa bola vai ter que girar por trás, ao invés de girar por dentro, porque a nossa ideia é romper para chegar na meia atacante oposta. Ela vai ter que girar por trás para balançar o time para um lado e chegar no pé da frente da ala para ela ir para 1-1, ou vai ter bola cavada nas costas. E a partir do momento que chegar na ala, aí sim essa bola vai vir para meia atacante, para volante, para chegar na oposta, para a gente conseguir tirar essa jogadora do jogo. Então, ou a gente gira rápido por trás, né? Porque se a bola está na 4, ela encosta aqui, né? Essa marcadora. Está um pouco embaçado, né? Se a gente consegue fazer essa bola chegar rápido aqui, ela não vai conseguir inibir mais a minha número 11. Então, eu preciso de um pouquinho mais de paciência por trás antes de fazer essa bola entrar para a gente tirar essa jogadora do entre linhas ali. Enfim, são adaptações que a gente precisa ter previamente para, de fato, um comando nosso de fora gerar um impacto grande no jogo. Perfeito. Eu, às vezes, olho para baixo aqui, mas é para anotar que eu gosto muito de anotar alguns insights. E, assim, o que eu mais acho importante nessa discussão, Humberto, mais uma vez, é que às vezes você se prepara para um jogo e cria todas essas referências e chega no jogo, está tudo ao contrário. E aí, cada vez mais é importante, como você bem mencionou anteriormente, que a gente tenha as jogadoras preparadas para jogar o jogo de futebol, que é entender espaço, que é entender tempo, que é entender o sentido de salto que vai ter nela quando ela joga no 4-4-2 ou quando ela joga contra um 4-1-4-1, que o sentido de salto vai ser diferente, um salto vai ser mais frontal, o outro mais diagonal. Então, eu acho que o que fica de tudo é isso. A gente precisa desenvolver, logicamente, jogadores com referências baseadas no trabalho do analista, senão o trabalho do analista não vai servir de nada, principalmente quando ele observa os adversários, mas que as jogadoras saibam cada vez mais jogar o jogo, porque eu acho que está chegando um ponto que as equipes vão ter tanta variabilidade de jogo que vai dificultar demais o trabalho do analista, porque o analista vai observar a equipe joga no 4-4-2. Né? Aí, ou ela teve muita vulnerabilidade e foi mal, que a gente vai tentar utilizar aqueles pontos, mas são os pontos que eles vão tentar corrigir para o próximo jogo. Talvez eles não vão ter as mesmas falhas contra a gente. Uhum. Ou, às vezes, eles foram tão bem que a gente já percebeu que eles foram tão bem e eles querem mudar para a gente não tentar neutralizar o que eles foram tão bem. E aí fica esse jogo de jogo de xadrez, né, praticamente. E aí, se a gente não tem jogadores que conseguem interpretar esses jogos, mini-jogos dentro do jogo e não conseguem entender o tempo, o espaço e não conseguem enganar o adversário, a gente vai cada vez mais tender a não ter sucesso. Eu concordo, e aí só para completar esse ponto, eu gosto de dar exemplos que deram certo, mas eu gosto de dar os exemplos que não deram certo, né? Porque acho que muitas das vezes no bate-papo a gente fala tanta coisa
bonitinha, que se encaixa, sendo que a vida real ela é completamente ao contrário, né? A gente nunca vai ter um cenário ideal no futebol, é o que eu sempre falo, cenário ideal não existe. Você até citou um tempo atrás, a gente não tinha os jogadores ideais, ninguém vai ter, com exceção dos times tops do mundo, né? E eu acredito que a gente não está falando para essas pessoas, cenário ideal a gente nunca vai ter. Então, por exemplo, a gente acabou o Campeonato Brasileiro, tivemos uma boa campanha, oscilamos em alguns momentos, mas primeira vez na história que a gente classifica para as quartas de final, subimos da segunda divisão ano passado, então desportivamente foi um bom ano, não acabou ainda, tem um campeonato paulista, mas eu procurei fazer uma reunião, fiz a reunião individual com todas as atletas, para entender o que cada uma interpretava do ano, da leitura e tal, e uma das coisas que apareceram era muito isso. Eu nunca tive o problema de aceitação das atletas com qualquer ideia que eu trazia para o jogo. Sempre todas faziam e ótimo, eu nunca tive uma vírgula para falar disso. Só que uma das coisas que a gente percebeu foi que começava o jogo. As coisas, o time, a gente fez uma vez, fizemos duas. Os times começavam a se adaptar àquilo, elas continuavam muito presas àquela ideia, àquela proposta que eu levei. Por mais que eu já estava trazendo outra na minha fala ali do lado de fora do campo, elas ainda estavam muito presas à proposta inicial do treino. Só que, obviamente, que o treino, com o tempo reduzido que a gente tem, com controle de carga, a gente não, com o calendário de jogo, quarta, domingo, que a gente vive isso aqui também em São Paulo, a gente não consegue passar tudo. Então, a gente passa para ela ideias, caminhos. E à medida que os times vão se adaptando, a gente precisa se readaptar. E aí esse era um ponto que a gente esbarrou, que a gente não conseguia se readaptar, a gente não conseguia fugir da proposta inicial do jogo, né? Então isso foi um ponto que a gente está trazendo, e é por isso até que eu estou batendo na tecla de já ter pré-definições de 4-1-4-1, 4-4-2, 4-3-3, zaga que salta, lateral que não salta, porque hoje eu vejo que está aumentando muito o time que prende as quatro para defender bem a meta lá, o que a gente faz com isso, para que a gente consiga ajudar melhor as atletas a deixá-las mais confortáveis de mudar. Gente, trabalhamos isso, essa era a proposta, mas o time já está inibindo. Vamos buscar, vai fazer outra coisa, vai para o espaço que está vazio, pode ir, não tem problema, e a gente está aqui do lado de fora para que essas modificações sejam feitas da maneira mais orgânica e segura possível, porque também a gente não pode deixar as mudanças fazer com que a gente se perca nas nossas propostas, né? Perfeito, dar liberdade também sem perder essas referências. Ótimo, essa discussão é muito boa. Mudando um pouquinho aí o rumo da conversa, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar dos sistemas táticos. Você já deu alguns insights aí importantes. Se a galera estiver atenta, vai conseguir pegar algumas coisas aqui, mas eu gostaria de te provocar a falar um pouquinho sobre os sistemas táticos mais difíceis que você enfrentou. De maneira geral, Ítalo, de maneira geral, o 4-3-3 me engata mais ali no momento que estou atacando. De maneira geral, linha de 5 engata bem, enfim. E os que você teve mais facilidade. E aí, se você quiser falar de uma dinâmica ou outra, porque, tem 4-3-3 que cobre lado com a meia, tem 4-3-3 que cobre lado com lateral. E tudo é 4-3-3, mas a dinâmica vai influenciar mais do que os números. Então, se você quiser falar de maneira geral quais são os sistemas mais difíceis que você enfrentou e os mais fáceis que você enfrentou, e se quiser falar um pouquinho das dinâmicas em si, de como eles cobriam os espaços e por que você achou que eles foram difíceis e fáceis, fica à vontade. Beleza. A gente tem, por característica e opção, a linha de 3 embaixo, justamente como eu falei antes, né, mais usual times que jogam com 2 por cima, de já vencer essas 2 com 3, né, e já ter mais jogadoras no campo de ataque. Então, times que vêm contra a gente com 3 por cima, elas nos tiram o conforto, digamos assim, e aí eu não vou dizer se ele é mais difícil ou mais fácil, porque tem os prós e contras, né? Então, times que sobem com 3, ou num 4-3-3, ou até num 3-4-3, que fica um pouquinho mais espelhado, por exemplo,
são times que nos obrigam a perder um pouquinho da nossa organização para circular. Porém, o jogo ele fica muito mais duelado, né? Ele fica um jogo muito mais agressivo, porque os duelos eles estão praticamente individualizados, e eu gosto muito de trazer as jogadoras da última linha, porque tratando-se de última linha, a equipe adversária ela não vai se comportar assim, por exemplo, porque se comportar assim, eu não vou pedir para as minhas atletas circular de pé em pé, eu vou pedir para ficar jogando aqui mesmo, nesse 1 para 1, perto do gol, porque uma bola que a gente ganha, a gente está perto do gol, então isso não vai acontecer. Então, a partir do momento que a gente consegue ter uma superioridade por dentro, é uma maneira de evitar esse jogo aqui, essa igualdade na última linha. Hoje a gente já se adaptou melhor a isso, mas eu lembro que a gente sofria mais com times que subia em igualdade, porque a gente tentava circular a bola estando aqui em igualdade, né? Até que eu consegui mostrar para as atletas, falar, ó, aqui não é o lugar para a gente ter a bola. A gente primeiro rompe com passe vertical, com passe desviado, depois que a gente conseguir empurrar elas para trás, aí sim a gente vai circular a bola de pé em pé. Porque se elas não retornarem, a gente vai lá dentro do gol, né? Então a gente tem que se readaptar num jogo mais de bola vertical alongada, no caso. Então isso tira um pouco do conforto de se ter a bola, de organizar, de gerir melhor os espaços. Então, os times que sobem com 3, porém a gente já tem algumas adaptações. Se é o 4-3-3, deixa eu voltar para o 4-3-3 aqui. Se é o 4-3-3, que eles deixam bastante a linha, eu abaixo bem as minhas alas e fecho as zagueiras. Porque aí, eu fechando as zagueiras, eu vou fechar as atacantes delas também, para dar mais liberdade para essa jogadora e para essa minha volante sair daqui e vir receber, se não der tempo da minha ala descer. Então, os times que jogam 4-3-3, eu faço isso para obrigar esse salto aqui. Eu tenho uma zagueira canhota, uma zagueira destra do lado de cá. Se essa bola está aqui e esse salto vem daqui, essa bola vai entrar aqui para a gente romper. Porque, como eu falei antes, se elas estão subindo em igualdade, não é aqui que a gente vai fazer o jogo. É aqui que a gente vai fazer o jogo. Se é para jogar igualdade, eu prefiro jogar igualdade perto do gol delas e não perto do meu gol. Agora, se a gente está com superioridade, a gente consegue girar e controlar o jogo aqui, né? Agora, se não é um time que salta com as laterais, por exemplo, a ideia, como eu disse, é fechar um pouquinho as zagueiras, para tentar fechar, trazer um pouquinho as pontas, né, as atacantes, e que essa bola entre no pé da ala, e aí a partir daqui ela venha de frente para o jogo, né? Porque entrou aqui o salto vai ser atrasado, aqui o salto vai ser atrasado. Saltou atrasado, já começa a liberar as atacantes, né? O futebol feminino tem uma peculiaridade, eu vou trazer todo mundo... Eu vou usar o azul aqui como se fosse o meu. Por exemplo, vamos supor no campo de futebol, no campo normal, né, 68% e 5%. Se o lateral direito ou o zagueiro dessa equipe ele está aqui com a bola, ele não precisa nem ter tanta liberdade. Onde, mais ou menos, você acha que ele consegue alongar essa bola? Essa bola consegue chegar até onde, mais ou menos? Aqui assim? Aqui assim? Acredito, né? que sim. A gente já vê zagueiros daqui que essa bola vem aqui, né? Então, se tem uma bola descoberta aqui, por exemplo, onde que vai estar a minha linha? Vou estar protegendo aqui, né? Aqui assim, por exemplo, né? O feminino, por enquanto, as atletas não têm esse alcance da bola longa. Então, como eu digo, no tiro de meta, e aí é o que eu falo para algumas pessoas, no feminino a gente tem menos espaço de jogar por dentro do que no masculino, fazendo uma comparação meio esdrúxula, que nem cabe muito, mas justamente por isso, porque se a bola está aqui, a minha linha vai estar aqui, ó.
até na frente do meio-campo, um pouco. Agora, se essa bola está descoberta aqui com o goleiro do masculino, essa linha já tem que estar aqui. Essa linha vindo aqui, ela abriu bem mais o entre linhas para jogar. Então, no feminino, se um time sobe em igualdade comigo, e aí eu não vou ter espaço para fazer alavancas, para fazer bolas longas, eu tendo muitas das vezes a passar aperto, a entrar em desconforto, porque eu vou ter muito duelo. Né? Então, por isso que eu opto em ter algumas adaptações de baixar a ala para receber no pé ou forçar um salto para essa bola entrar, né? Mas eu fujo de jogar apoiado, né? De bola de pé em pé quando o time sobe com 3. E aí, obviamente, que a gente tem as opções também de usar a goleira, né? Mas depende muito do momento e da altura que a gente está. Se a gente está numa altura mais baixa, eu não uso muito também, porque a pressão tende a chegar um pouquinho mais perto nela, e aí o que ela vai ter é a longa, porque não vai dar muito tempo, tanto para fazer esse desmarque, até porque elas podem soltar aqui para já chegar numa segunda abordagem. Né? Agora, se a gente está um pouquinho mais espaçado, não deu, aí a gente joga com a goleira para justamente fazer essa bola chegar nas alas opostas, quando é um time que segura um pouquinho mais e as laterais começam a equilibrar. Que aí isso aqui começa a acontecer. Ó. Elas começam a... Peraí, aqui eu inverti. Elas começam a equilibrar mais os espaços, quando a gente consegue explorar a ala mais baixo, e aí isso aqui começa a aparecer, e aí é o que eu falo, gente. Uma que rompe aqui em cima, a gente está num 3-2. Né? Então a gente busca maneiras de chegar até aqui. Seja num passe no chão, seja num passe no alto. O que começa a acontecer também, que talvez até passa pela sua cabeça? Ele fechou para atrair, mas ela vai saltar escondendo. Né? Aí para isso a gente tem a terceira mina ou o terceiro homem para fazer essa bola chegar onde a gente quer. Essa aqui sabendo que ela vai vir marcada, e aí a função dela é só chegar na bola, na jogadora que está livre. Então, assim, concluindo esse raciocínio, times que igualam na última linha fazem um jogo um pouquinho mais desconfortável, porém, as bolas que a gente consegue romper, elas geram mais chances de gol, porque eles ficam mais vulneráveis na linha de trás. E isso é uma das coisas que eu tenho como característica do meu time. Eu gosto sempre de igualar em cima para tirar o conforto, para ir para o duelo. Minha equipe ela tem como cultura mesmo, e aí não é as jogadoras, quem vem tem que se adaptar, obviamente a gente contrata com esse perfil também, e os dias de treino tem esse perfil também de agressividade, de intensidade. Eu gosto de tirar o conforto dos meus adversários e obrigá-los a acelerar o jogo, porque nisso eu acredito que a minha equipe fica mais confortável do que a equipe adversária. Excepcional, muito bom. Em relação agora à parte mais operacional do seu treino, né? E aí, só para constatar aqui, quem está escutando esse podcast ou vai escutar esse podcast pelo Spotify, sugiro entrar pelo YouTube e assistir as imagens, porque o Humberto está com um quadro tático e está explicando tudo isso que ele está falando. Então, às vezes, a pessoa não vai conseguir entender através da fala, mas vai ficar muito claro quando a gente olha a imagem do quadro tático. Então, sugiro você não assistir pelo Spotify e ir lá no YouTube conferir no canal do Entendendo o Jogo. Ótima explicação, ficou muito claro. Eu acho que esse tema de sistemas táticos, aí a gente falou sobre coisas boas do 3-4-3, coisas boas dos confrontos, talvez algumas dificuldades, falamos de capacidades de autonomia das jogadoras, muito interessante. Você falou sobre o 4-1-4-1 também no amistoso que você fez, e algumas das vantagens que vocês precisavam criar para poder explorar os espaços que eles deixam, ou que elas deixam. Então, muito legal essa primeira parte. Agora eu queria passar um pouquinho mais, Humberto, sobre a operacionalização disso. Eu até estava discutindo isso outro dia. Muitas pessoas até têm conhecimento do jogo, conseguem entender, conseguem saber o que está se passando ali em determinada situação, mas acaba não tendo essa capacidade de colocar isso em prática ou visualizar essas situações em treinos. Obviamente que existem algumas situações que são mais difíceis de treinar, a treinabilidade de alguns comportamentos é menor,
mas eu acho que a gente consegue, em ambiente de treino, contextualizar tudo e estimular. E você tem alguns exemplos de vídeos para compartilhar com a gente, então eu queria saber como que inicialmente você pensa a semana, uma vez que já tem a análise do adversário, já sabe as estruturas que o adversário vai adotar, ou a gente imagina que ele adote, os comportamentos que eles têm. Então, como que você constrói primeiro a parte mais operacional do planejamento, e depois queria que você falasse também um pouquinho de como que você prepara a semana, pensando numa semana um pouco mais cheia aí de treinos, para enfrentar esse adversário que você já conhece. Beleza. A construção da minha semana, ela varia muito do período que a gente está, né? Então, eu dou um valor muito grande à pré-temporada. Eu acho que a pré-temporada é onde a gente vai conseguir passar por todas as ideias com tranquilidade, né, com mais repetições, né, com mais explicações, porque no período competitivo, com muitos jogos, a gente precisa se balizar por urgências, né? Então, por exemplo, nesse período que eu tive de quarta a domingo, onde a gente teve muitos jogos, eu não consegui abordar as táticas individuais, porque eu gosto muito de trabalhar o aspecto individual, mas na urgência eu pensava, não, eu quero classificar, a gente está com chance, deixa eu focar na organização da equipe, estratégia, eu vou ter 2 treinos, não tem como, se eu tenho 40 minutos efetivos de treino, eu preciso definir o que é quais são as minhas prioridades, enfim. A intertemporada, eu acho que ela se faz, a gente no feminino, a gente tem intertemporadas, e isso se faz importante também para a gente ajustar algumas coisas, e aí a ideia que eu tenho é o seguinte, a pré-temporada a gente vai começar a fazer a base, né? A gente vai passar a estabelecer alguns processos. No meio da temporada, a gente vai, do meio dos jogos, a gente vai corrigir urgências, estabelecer prioridades, né, corrigir alguns problemas ou ser bem pontual. Na intertemporada, a gente vai, de fato, ter um tempo para corrigir algumas deficiências, né, e potencializar algumas coisas que a gente identificou durante esse período, aí depois, durante os jogos, a mesma coisa, né? Então, assim, numa semana cheia, que tem um jogo no final de semana, e aí essa minha interpretação ela é muito voltada em relação ao controle de carga também, da preparação física, numa segunda-feira, vamos dizer assim, na segunda-feira a gente vem da folga, é um dia que eu uso muito provavelmente para trabalhar tática individual, comportamentos individuais ou de grupos pequenos. O que eu faço muito é atividades de grupos, até 3, 4x4 ali, porém voltado para comportamentos individuais. Então não vai ter informação coletiva de movimentação, atrai para lá. São atividades que eu faço para ter uma propensão muito grande de algum comportamento que eu quero, de um terceiro homem ou terceira mina, de um desmarque, de uma recepção orientada, já se colocar no espaço ótimo, de mapear. Então, a minha segunda-feira eu dou bastante esses estímulos, né? Tento gerar esse comportamento nas atividades, que a gente vai ver daqui a pouco. Na terça-feira, eu continuo com um campo pequeno, onde eu trabalho bastante mobilidade, para já tentar fazer um link de um dia para o outro, de ter troca de posição, de aceleração, acelerar o passe. Eu não gosto de trabalhar com muita superioridade. A gente pode falar disso daqui a pouco no controle das atividades, até acredito que a gente vai entrar nisso. Eu não gosto de trabalhar com muita superioridade, eu prefiro trabalhar em igualdade e talvez com vantagem posicional, enfim. Na terça-feira, né, então é um dia que eu procuro dar bastante de estímulo, até para pegar um pouquinho do cardio também, em espaço pequeno, e aí a gente vai ter troca de posição, terceira mina, velocidade de circulação, mudança de corredor. Na quarta-feira, eu já começo a entrar onde a gente já começa a abrir um pouquinho mais o campo em situações de criação ou de construção, e aí vai depender um pouco da urgência que eu quero para esse jogo, né? Mas eu procuro priorizar mais o terço final ou a chegada ao terço final. Gosto de todo meio de semana ali na quarta-feira dar um coletivo,
né? Se o jogo é do domingo e a gente ganha um dia a mais, a quarta-feira eu uso com campo médio, aí eu uso bastante o terço final de criação para gerar finalização. Na quinta, e aí eu inicio com construção, tiro de meta, a bola vindo lá de trás para frente, terminando o jogo com um coletivo, se for no domingo. Se for no sábado, isso acontece na quarta-feira. Na quinta, eu trabalho as ações de velocidade, e aí, de novo, depende do meu adversário. Tem adversário que eu trabalho essas ações de velocidade, de ações ofensivas, de contra-ataque, de gerar finalização. Tem adversários que eu trabalho essas ações defensivas, de bloquear algum corredor, de induzir para um lado, induzir para o outro, de fazer um perde-pressiona, ou de proteger o funil na hora de um escape que vai ter, porque é um time que tem um cruzamento muito forte. Aí vai depender do meu adversário. Na sexta-feira a gente já começa a tirar o pé, dar alguns estímulos de 1 para 1. Eu gosto, no dia de quebra física, eu gosto de dar estímulo de 1 para 1, né, para manter sempre esse comportamento dela com ela mesma ter que resolver o problema, né, no máximo uma paredezinha para trás, aí ali a gente volta na tática, em alguns comportamentos de tática individual também, e aí no pré-jogo, se for no domingo, né, se for no sábado, e essa sexta-feira ela não teria, no pré-jogo eu trabalho o meu bloco alto, né, meu encaixe de pressão, no dia de velocidade eu termino o treino fazendo alguma marcação, alguma movimentação em bloco também para abordar esse componente defensivo. E aí, no pré-jogo, um dia antes do jogo, no D-1, eu trabalho encaixe de pressão, pé na bola mesmo, para a gente ir para o jogo com as conexões defensivas bem estabelecidas e passo para elas algumas possibilidades de ajuste, né? E aí, a bola parada eu distribuo nos 2 dias antes do jogo. Se for o jogo no sábado, quinta e sexta. Se for no domingo, sexta e sábado. Então, assim, tem um link com a preparação física, mas eu procuro passar por todas as faixas do campo, atacando e defendendo para ir para um jogo. E as transições rápidas também. Então, assim, e aí é isso, né? A gente precisa estabelecer prioridades. A gente nunca vai conseguir trabalhar tudo, né? Por isso que eu falo, né? A gente na pré-temporada conseguir estabelecer um padrão de jogo muito sólido, muito coeso, a gente consegue ter um pouquinho mais de tranquilidade para explorar alguns pontos que a gente pode enfrentar. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai enfrentar a equipe do Palmeiras, que individualmente é uma equipe que tem muita jogadora de qualidade. Então, eu já estou pensando em como adaptar a semana para tentar inibir essa individualidade que o Palmeiras tem. Então, isso pode impactar se eu vou optar por um treino ofensivo ou se eu vou optar por um treino defensivo em alguns momentinhos da semana. Ótimo. Eu queria te fazer 2 perguntas em cima disso antes da gente mostrar alguns exemplos dos seus treinos. Primeiro, em relação ao momento que você espelha o adversário, a equipe de baixo, vamos dizer assim, né? A equipe B geralmente faz esse. Quando elas fazem, elas têm dificuldade de interpretação de algumas ações, como que acontece? Porque eu fico pensando o seguinte, se a gente estimula demais elas fazerem alguma coisa que elas não vão ter que fazer no momento do nosso jogo, em algum momento isso pode ser confuso. Então, uma coisa que eu sempre me indaguei no processo de treino é isso. Por que a equipe de baixo, que faz parte da nossa equipe, tem que estimular alguma coisa do adversário, sendo que às vezes eles vão ter que entrar no jogo e resolver um problema do nosso jogo, não do jogo do adversário? E aí tem alguns relatos de que o Sampaoli no Atlético Mineiro utilizava o Sub-20, por exemplo, para fazer isso. E eu queria ver como você faz, como você resoluciona esse problema de não cair numa interpretação errada do que estão fazendo. Porque lá, por exemplo, na Indonésia, a gente tinha jogadores com a capacidade cognitiva mais baixa, por N fatores, né? E esses jogadores, em alguns momentos, eles tinham dificuldade de interpretar se eles estavam fazendo alguma coisa que o adversário ia fazer no próximo jogo ou se eles estavam fazendo alguma coisa que o treinador queria que eles fizessem para o nosso jogo, entendeu? E assim, é lógico que existem lá muitos fatores que atrapalham isso, por exemplo, a tradução, o tempo de informação é diferente, é dobrado, então o treinador dá o estímulo, o tradutor precisa traduzir, então o tempo de estímulo é totalmente diferente, às vezes o cara já até realizou a ação, enfim, algumas coisas acabavam agravando isso, e eu queria ver como você
lida com esse fator aí, se você sofre com isso, e como que você faz para solucionar caso isso seja um problema que você tenha identificado. Tá. Isso é extremamente interessante. Eu vou até mostrar no vídeo um comportamento que eu não queria gerar, mas que eu gerei sabendo. Eu queria trabalhar algumas coisas, sabendo que poderia gerar alguns comportamentos que eu não queria. E foi o que aconteceu também. Então eu tive o que eu queria, porém esses comportamentos que eu não gosto aconteceram e gerou comportamento. Então é isso. A gente precisa ter muita atenção no que a gente gera na hora que a gente vai montar o treino. O que a gente quer gerar de comportamento, porque esses comportamentos vão ser reproduzidos, né? Então, assim, como é que eu posso... lembrei. Eu não trabalho com equipe titular e equipe reserva. Todas as atletas, elas vão fazer a mesma minutagem da atividade. Se é uma semana longa, eu trabalho com um time misto. Eu não defini, porque é um time que dava para fazer, é um time muito homogêneo que eu tenho. Então, assim, em 15, 17 rodadas do Campeonato Brasileiro, eu repeti a escalação de um jogo para o outro, acho que uma vez. Eu sempre estava trocando uma atleta por outra, né? Não é um time galáctico, muito bom, rico, mas eu gosto de oportunizar quem está bem, quem está entendendo bem, e eu acho que é a melhor maneira que eu tenho para gerir o grupo, né? Para que todos saibam e interpretem que se eu conseguir entender e fizer bem feito, eu vou ter oportunidade de jogar, né? Então, assim, se eu vou ter 20 minutos, vou usar o exemplo aqui, sei lá, vou trabalhar como nossa criação aqui, o 4-4-2 no bloco baixo, um grupo vai fazer por, sei lá, 7 minutos, depois eu vou trocar, o outro grupo vai fazer por 7 minutos. Mas aí, quem vai começar jogando, ao invés de fazer 14, vai fazer 7. Vai. Porém, quem entrar, vai entrar entendendo o que é para fazer. O que mais eu vivi esse ano foi atleta que entrou e mudou o jogo. E entrou melhor, e fez gol, e deu assistência. Então, eu não abro mão de que todas as atletas tenham um estímulo. Obviamente, de novo, urgências, final, um time vai fazer um tempo maior do que o outro, um grupo vai fazer um pouquinho a mais do que o outro, mas ou eu deixo a equipe que vai iniciar o jogo junta, ou eu misturo, mas os dois times vão passar pelos dois momentos. E o que eu mais escuto, principalmente aqui, das laterais. Humberto, a menina tá fazendo o time adversário. E aí o time adversário, quem fica dando as instruções é minha auxiliar. Tipo assim, eu quero que essa jogadora salte nessa zagueira, né? Porque, sei lá, essa bateu aqui, essa balançou, a bola chegou, então essa aqui vai saltar. É um comportamento do adversário. Eu fico pedindo para auxiliar passar essa instrução para elas. O que eu mais ouço é: Humberto, eu vou lá ou eu fico? Porque se eu for, eu vou tomar aqui. E se eu não for, ela vai ficar com a bola descoberta. Ou então, Humberto, quando a bola está na zagueira, eu encaixo aqui ou eu salto na ala? E aí eu respondo para elas. Essa é a dúvida que a gente quer gerar no nosso time adversário, porque você está fazendo a equipe adversária nesse momento. Ela, não, tá bom. E aí, em alguns outros momentos, elas vão para o time que elas estão fazendo, defendendo, e aí elas perguntam uma informação estratégica do time que está atacando. Aí eu tenho que falar, não, agora você está no adversário. Né? Eu acho que isso, às vezes, é uma desatenção ou está pensando muito nos comportamentos que tem que fazer em campo. Então eu sou uma meia atacante, eu preciso vir aqui, sem bola eu vou encaixar lá. E aí ela nem percebe que naquele momento ela está no time adversário. Enfim, mas eu vivo isso. Mas assim, eu tenho uma experiência que para mim vale mais oportunizar todo mundo do que botar um time só fazendo e o reserva sem fazer. E uma das coisas que eu percebo disso é que na hora de trocar, às vezes eu preciso acelerar elas porque elas estão discutindo. Não, porque a bola vem para cá, que tem que ir para lá, não, mas quando eu vier você vai. E às vezes a conversa são de duas de time diferente. Quando você vier, você vai lá. E para mim, honestamente, isso é o mais importante. Isso que eu quero gerar nela, esse senso delas de interpretação do jogo, de discussão do jogo. E às vezes eu já estou esperando para começar, mas eu vejo que tem duas atletas
ou de time, de equipes ali momentaneamente diferente, ou tem duas aqui discutindo alguma coisa, eu espero. E aí eu espero e falo, não, pode bater aí o que vocês estão com dúvida, se precisar eu estou aqui, mas para mim esses momentos aqui de discussão, quando elas se juntam para falar do jogo, é tudo que eu, treinador, quero desenvolver nelas, porque aqui elas não estão falando que a camisa 10 do azul ela é babaca. Não, elas estão falando que gerou dificuldade para entrar e o que poderia fazer e como são elas que vão estar dentro do campo. Gerar esse pensamento crítico nelas durante o treino, para mim é maravilhoso. E gerar antes da atividade para elas tentarem reproduzir, melhor ainda, porque elas vão para o treino com a comunicação em função das coisas que elas estão discutindo. Né? Então eu espero, eu falo com a preparadora física, ó, vai estender um pouquinho, mas espera que essa conversinha de 1 minuto aí pode resolver um problemão para a gente. Eu não sei se eu te respondi, mas eu abordei esse ponto que eu achava que era importante também. Ótimo. Acho que a resposta foi até além do que eu tinha perguntado e foi muito rico, justamente por isso. E aí um outro fator que eu queria te perguntar em relação ao treino de bolas paradas. O sentimento que eu tenho é que quando a gente deixa as bolas paradas para os dias de menos intensidade, vamos dizer assim, ou de menos carga, inconscientemente a gente transforma isso no jogador em algo que talvez não seja compromissado. Nesse momento a gente está em descanso para o jogo e a gente não vai a 100%. Eu não tenho a pretensão, mas um dia, se eu fosse treinador, eu colocaria bolas paradas todos os dias da minha sessão de treino. Então eu iniciaria todos os exercícios, por exemplo, vou jogar um 8 contra 8, vou fazer alguma coisa relacionada à bola parada, nem que seja timing de batida e desmarque para achar o tempo da bola. E eu gostaria de saber, assim, qual é o seu sentimento em relação a isso? Porque eu vejo que muitas vezes os jogadores não estão 100% treinando na bola parada, ou até não precisa nem estar 100%, mas eles não estão nem com a mesma intensidade que eles estão no treino quando a bola está rolando. E eu acho que muito disso é questão de duelos também, que o risco de lesão, essas coisas assim aumenta, então naturalmente essa queda de intensidade vai acontecer. Mas eu fico me perguntando quais são as alternativas que nós temos para poder não deixar isso acontecer de uma maneira brusca, ou que a gente consiga aproveitar o máximo que a gente quer aproveitar. Pô, o máximo é 80% dos caras, como que a gente faz? Ou das minas, como que a gente faz para poder extrair esses 80%? E eu vejo que os treinos na sexta, no sábado, ou na quinta e na sexta não são as melhores alternativas para a gente atingir isso. E muitas vezes o treinador até divide as equipes. Eu vou ficar com a equipe de cima, vou treinar sem oposição, e o auxiliar fica com a equipe de baixo e vai treinar sem oposição. E eu acho que isso gera mais desmotivação ainda. Então, eu queria ouvir de você o que você sente em relação a isso. E qual é a forma que você treina as bolas paradas? Você coloca oposição, não coloca? Você começa sem oposição, depois coloca oposição? A oposição só faz sombra? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento que eu tenho, se você compartilha, se não, e quais são as estratégias que você utiliza para melhorar isso, e qual é a forma que você treina as suas bolas paradas. Beleza, eu concordo, cara, eu até anotei isso aí, essa reflexão de treinar bolas paradas em dias de quebra, se isso não é o reflexo de um treino com um grau de concentração um pouquinho mais baixo, mais brincadeiras acontecendo, pode ser reflexo disso, isso é bem interessante. Eu trabalho estrategicamente as bolas paradas nos 2 dias antes do jogo, de ajuste, de posicionamento, tá? Porém, em todo o campo médio, campo grande, por exemplo, no dia do coletivo ou nessas ações de construção que está com o campo aberto, eu acho que uma das possibilidades é colocar também o momento da bola parada nesse jogo. Então, estou trabalhando a construção, a fase de criação aqui, a minha ala foi para um, sofreu a falta. Não, vai ter a falta lá. Isso é um dilema um pouquinho no controle de carga. A gente vai estender, vai quebrar um pouquinho a intensidade do treino, porém a gente vai ter uma bola parada que ela é muito mais representativa do que a bola parada que a gente bate e cobra ali no dia anterior, 15 bolas, mas o nível de concentração está tão baixo que essas 15 bolas não vão representar muita coisa. Né? Então
eu acho que essa possa ser uma estratégia de, no dia do campo aberto, no coletivo, em atividades que têm a dimensão necessária e um número razoável, você colocar independente de ser o objetivo ou não, porque elas não vão querer tomar o gol, eles não vão querer tomar o gol, eles vão ter que se ajustar, e se o treino está um pouquinho mais competitivo, mais concentrado, eles vão conseguir levar para o treino, né? Treino de bola parada sem oposição eu só faço no início da pré-temporada, por questões de segurança, de timing de linha, de ajuste de linha, ou quando é complemento, que o treino já acabou, eu trago algumas atletas ou um setor para fazer um complemento. Mas no treino em si, eu nunca, a maioria das vezes, a grande maioria, eu não faço bola parada sem oposição, porque eu acho que perde muito sentido e aumenta ainda mais a incidência de erro. Né? Eu acho que quando tem a oposição, a competitividade fica maior e o nível de concentração aumenta, a agressividade e os erros, quando tem oposição, eles são muito mais representativos, né? Eu acho que esse termo ele é muito importante a gente falar no futebol, porque muitas das vezes a gente treina algumas coisas que não representam nada. Outras vezes a gente treina algumas coisas em menor quantidade, mas que representam muito. Né? E é o que eu falo. Eu gosto muito quando tem erros graves no treino, porque aquilo ali vai falar muito mais do que 1h30 da minha voz no ouvido delas. Por exemplo, se eu falar, sei lá, vou usar um exemplo aqui, da goleira aqui, ó. Se você ficar aí com a bola aqui, você vai tomar o gol. Se ficar aí com a bola aqui, você vai tomar o gol. Você vai ficar... Beleza, ela pode ouvir, ela pode... Agora, uma bola que entra no treino, na próxima ela já vai controlar melhor. Por quê? Porque isso daqui é muito mais representativo do que eu falando da possibilidade. Né? Então, eu particularmente, eu gosto de erros graves no treino porque é a melhor forma de corrigir. Falou, viu que vai dar merda? Então vamos corrigir isso aqui. Que bom que aconteceu aqui, para não acontecer no jogo. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu concordo com você que fazer nos dias anteriores ao jogo a gente tem um nível de concentração um pouquinho menor, porque a gente faz no dia antes do jogo e no final do treino ainda por cima, onde já está com um nível de energia um pouquinho mais baixo, né? Mas todas as minhas atividades, principalmente no coletivo, tem falta, tem escanteio, eu não abro mão disso, mesmo que quebre um pouquinho a intensidade, o estado de jogo ali do treino, mas eu acho que é uma maneira da gente abordar isso daí. Excepcional. E eu só queria compartilhar com você e com quem está ouvindo também. Eu até participei de uma apresentação há pouco tempo, onde eu ministrei sobre bolas paradas, e aí algumas discussões surgiram sobre o treino de bola parada, e eu vivenciei no Sub-17 do Atlético Paranaense um treino de bola parada que eu nunca tinha visto e achei muito interessante, onde o treinador, que vou dar os créditos para ele aqui, Rodrigo Belão, grande amigo que eu fiz lá no Atlético Paranaense, ele colocava, se não me falha a memória, 3 contra 3 ou um 3 contra 2 a favor do ataque, onde tinha o batedor e esses 3 confrontos dentro da área. Então, 3 confrontos de 1 contra 1 dentro da área. E eu achei muito interessante o envolvimento dos caras nesse treino, principalmente porque quando você diminui o número de alvos dentro da área, você cria um senso de responsabilidade maior do batedor, então o cara tem que ter uma precisão um pouco melhor, não é só despejar a bola na área. Então, para o ataque eu achei muito bom em relação ao batedor, esse ponto. Em relação a quem estava atacando dentro da área, o cara tinha que se desmarcar, e desmarque eu tenho percebido, principalmente depois que eu criei o material do curso de bolas paradas, que eu analisei muita coisa. O desmarque no momento certo e a capacidade de se desmarcar dentro da área é uma capacidade fundamental para quem está atacando. Desmarcar no tempo correto, mudando de direção, isso é crucial. Inclusive, o Gabriel Magalhães fez um gol esses dias em relação a isso. E ontem, no jogo do Botafogo, o Bastos, contra o São Paulo, ele faz um desmarque espetacular e deixa o cara para trás, consegue subir, não faz o gol, mas ele está totalmente livre. Então, ele criava isso no ataque, e em quem estava defendendo, ele criava um senso de responsabilidade muito grande, no sentido de, se eu errar, todo mundo vai estar vendo, porque não tem 22 dentro da área, né? 22 é um exagero, mas não tem 18 pessoas dentro da área, tem 3. Se eu errar, vai ficar claro que eu errei. Então, para além de treinar os aspectos
do jogo, né, de desmarque, de marcação, você cria esse envolvimento mental dos caras no treino. Então, eu gostei muito, e aí talvez seja uma parte inicial do treino, essa dinâmica aí. Então, eu gostei muito do treino. O Belão é um cara que, depois a gente conversou sobre isso, ele falou que é um cara que foi especialista em bolas paradas, foi treinador de bolas paradas, fez muitos cursos, enfim, se especializou e criou esse método aí de treino que eu achei espetacular pelo envolvimento dos caras. Então, eu queria só compartilhar isso. E outra coisa, Humberto, criando o material do curso de bolas paradas que eu ofereci, uma coisa me chamou muita atenção. Já me chamava atenção desde quando eu jogava. Eu nunca joguei em alto nível, mas eu sempre me atentei a alguns detalhes. Depois que eu comecei a estudar o jogo, eu percebia que eu me atentava a alguns detalhes que eram importantes. Por exemplo, o arremesso lateral. Quando eu cobrava o arremesso lateral ou recebia, eu me cobrava muito para dar um arremesso lateral que o cara conseguisse pelo menos controlar a bola, né? Caso seja o objetivo ali, né? Tem alguns casos que o cara quer fazer casquinha, enfim. Eu me cobrava muito a isso. E comecei a observar esses arremessos laterais. Aí busquei alguns artigos que mostram, inclusive liberei até uma aula de arremessos laterais, porque eu achei muito importante. Alguns arremessos laterais, com o arremesso em si, o lançamento muito ruim, a bola quicando e chegando na cintura, ninguém consegue dominar de cintura. Outros arremessos laterais com a velocidade muito baixa, o adversário conseguia antecipar. Outros arremessos laterais, onde o passe de retorno para quem estava batendo no lateral facilitava a trajetória de corrida de quem estava marcando. Então o cara estava marcando nas costas, só continuava a corrida e marcava várias. E aí eu comecei a perceber os laterais, e no próprio artigo fala que assim, a chance de bater um lateral e continuar com a posse de bola é baixíssimo, cara. E eu achei isso bizarro, porque a gente tem 20, 30 arremessos laterais por equipe. E eu queria te perguntar, depois dessa introdução que eu fiz, o que você acha sobre isso, sobre esse tema, se você dedica tempo falando sobre ele, e se você acha que é um conteúdo treinável. A gente falou de alguns conteúdos treináveis no começo, se você acha que esse conteúdo é treinável, porque tem um nível de incidência muito alto no jogo, e eu nunca vi ninguém treinando, a não ser o Liverpool, que contratou um cara para treinar arremessos laterais. Eu achei isso muito espetacular. E aí eu queria ouvir a sua opinião, como que você faz isso, e se você tem essa percepção também de que, às vezes, o arremesso lateral ele pode nos gerar coisas positivas e acaba não gerando. Perfeito. Só voltando aqui, eu até anotei em relação, primeiro ao Belão, eu não o conheço, mas eu conheço muita gente que conhece ele e todo mundo fala que ele é um cara sensacional, extremamente competente. Ele já trabalhou no Red Bull, né? Então, eu conheço muitas pessoas que conhecem ele. Todo mundo fala maravilhas dele. Então, de fato, deve ser um grande treinador e uma grande pessoa. E aí, só em relação a isso, eu já até abri aqui. Esse aqui é o treino de amanhã, tá? Eu consigo compartilhar aqui rapidinho, só para você não falar que eu estou mentindo. Conseguiu compartilhar aí? Sim. Já estamos vendo. Tá vendo o treino? Já. Tá dando para ver o treino? Sim, estamos vendo. Beleza, ó, treino 165 do ano. Se você quer ter acesso ao episódio completo desse podcast, clique no link que está na descrição desse vídeo e ele vai te direcionar para o nosso grupo exclusivo de estudos sobre futebol. Somente nesse grupo você vai ter acesso ao episódio completo com Humberto Simão.